Pare o que você está fazendo. Silencie o ruído do mundo por um instante. Eu não falo aos seus ouvidos, mas ao seu espírito. Existe uma frequência de poder no Salmo 91, um código que anula a dívida e a falta, e você está prestes a recebê-lo. Se a sua alma está pronta para despertar para o seu domínio, dê o seu like como um sinal. Que este gesto seja o seu primeiro decreto, a sua permissão para que a verdade divina tome o seu lugar de direito. Eu te digo a verdade. A raiz de toda escassez não está na sua conta bancária. Ela está na sua identidade. Você foi ensinado a se ver como um órfão no universo de seu pai, um mendigo batendo a porta de um palácio que por direito já é seu. Esta é a grande hipnose, o feitiço que adormece os herdeiros do reino. Eles te ensinaram a suplicar, a juntar as mãos em desespero, a olhar para os céus com olhos de incerteza, pedindo por migalhas da mesa farta da criação. Eles te convenceram de que a provisão é um prêmio para os bons, uma sorte para os afortunados, ou um milagre imprevisível concedido por um Deus distante e caprichoso. Este é o feitiço da mentalidade de órfão. É a postura de quem sabe que as circunstâncias ameaçadoras não têm poder real sobre a consciência que se sabe una com o infinito. Esta é a verdade escondida. O poder do Salmo não está em recitá-lo passivamente, mas em extrair seu princípio de autoridade e aplicá-lo como um decreto moderno e específico à sua situação. Eu destilei este princípio de domínio em uma única sentença. Um decreto que encapsula a autoridade do Salmo e a direciona como um raio laser para dissolver qualquer e toda dificuldade financeira. Esta não é uma afirmação positiva. Afirmações positivas tentam convencer a mente. Um decreto comanda a substância. Esta não é uma oração de pedido. Orações de pedido reforçam a crença na separação. Um decreto é a voz da unidade declarando sua própria natureza. Prepare-se para receber agora não apenas palavras, mas um cetro de poder. Um instrumento de governo. A sua ferramenta para reescrever o contrato da sua realidade financeira. Respire fundo, silencie a mente, abra o seu espírito para receber. O decreto que nenhuma dificuldade financeira pode resistir é este. Eu te digo a verdade. As palavras que você está prestes a ouvir são a sua libertação. O decreto central é: pela autoridade da aliança divina em mim, eu decreto que toda a substância do universo me serve agora, e nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. É uma névoa que cobre a alma, uma programação que sussurra dia e noite que você está separado da fonte, que você está sozinho, que a vida é uma luta pelo pão, uma competição por recursos, uma batalha constante contra a falta. Sob este feitiço, você se torna um escravo do esforço, um prisioneiro da circunstância. Você trabalha, você se cansa, você se preocupa, e ainda assim, o fantasma da dívida e da limitação assombra seus passos. Você lê as Escrituras Sagradas como um livro de histórias, como uma coleção de súplicas de homens antigos, esperando que um resgate externo venha de algum lugar, em algum momento. Mas agora, ouça a lei que quebra este feitiço. Ouça a verdade que dissolve esta ilusão, como a névoa se dissolve ao sol da manhã. A provisão divina não é um favor a ser suplicado, é uma herança divina a ser reivindicada. A abundância não é uma recompensa a ser conquistada. É o seu estado natural, o ambiente padrão do filho que conhece seu pai. As Escrituras Sagradas, e em especial o Salmo que hoje decodificamos, não são livros de mendicância. São códigos de autoridade, são escrituras legais do seu domínio, são chaves vibracionais que ativam as leis inexoráveis do universo a seu favor. Você não implora pelo seu bem, você o comanda. Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas em cada célula do seu ser. Vamos desconstruir este código de poder, para que você compreenda a lei que está ativando. Pela autoridade da aliança divina em mim. Com esta frase você cessa de operar a partir do seu eu pequeno, o eu do medo, o eu que se sente fraco e separado. Você ancora sua palavra não em sua força pessoal, mas na força onipotente do universo que flui através de você. A aliança divina é o seu direito de primogenitura, seu contrato inquebrável com a fonte de toda a provisão. Você não está pedindo. Você está operando a partir de uma autoridade já estabelecida. Eu decreto. Esta é a palavra que muda tudo. Você não sugere. Você não espera. Você não deseja. Você decreta.
Decretar é o ato de um soberano. É estabelecer uma lei em seu próprio universo. É o verbo que separa o herdeiro do órfão. O órfão suplica. O herdeiro decreta. Ponto que toda substância do universo me serve agora. Aqui, você fala diretamente com a energia informe da qual todas as coisas são feitas. Dinheiro, oportunidades, recursos, tudo isso são apenas formas que a substância universal assume. Você não persegue as formas. Você comanda a substância mãe, e ela então se molda na forma da sua necessidade. Você não espera pela sua cura, você a declara. Você não pede por riqueza, você a autoriza a fluir através de você, como o herdeiro que acessa sua própria fortuna. O órfão vive pela sorte. O herdeiro vive pela lei. O órfão vê o mundo como um campo de batalha, o herdeiro o vê como seu jardim. O órfão crê na escassez, e por isso a experimenta. O herdeiro conhece a substância infinita, e por isso a manifesta. A dificuldade financeira que você enfrenta não é uma entidade real com poder sobre você. É uma sombra projetada pela sua crença na separação. É o sintoma da amnésia espiritual que te fez esquecer quem você é. Você não é um servo na casa do Pai esperando por um pagamento. Você é o Filho, o co-criador, a quem foi dado todo o poder e todo o domínio. Sua palavra não é um pedido frágil lançado ao vento. É um decreto. Um comando que reverbera pela estrutura da realidade, ordenando a substância invisível que tome a forma da sua necessidade e do seu desejo. Quando você fala com a autoridade de um herdeiro, o universo não tem outra escolha senão obedecer. A dificuldade não resiste à autoridade. A escassez não resiste ao comando. A dívida não resiste a um decreto de quitação emitido pela consciência que se sabe una com a fonte de toda a provisão. Você a comanda a servir você, pois este é o seu propósito. A energia serve à consciência, e o agora colapsa o tempo, não é no futuro, é neste instante. E nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. Esta é a cláusula de domínio, é o ato de pisar no leão e na serpente. Você declara a impotência de qualquer aparência contrária. Dívida, escassez, falta. Você as encara e declara que elas não têm substância real. Elas são sombras, e a sua palavra é a luz que as dissolve. Você estabelece a supremacia da sua consciência sobre qualquer circunstância. Esta ferramenta agora é sua. Ela foi forjada na forja da lei universal e entregue em suas mãos. Mas uma ferramenta não tem poder se não for empunhada. Um cetro não tem autoridade se permanecer intocado. Seu primeiro ato como soberano desperto é tomar posse consciente deste poder. É ativá-lo. É selá-lo em sua realidade. Receba este decreto. Ancore esta frequência em seu campo energético. Para torná-lo seu, para declarar ao universo que você aceitou sua herança e sua autoridade. Comente este decreto abaixo. Não como um comentário para um vídeo, mas como o primeiro registro oficial no livro da sua nova vida. Escreva. Sinta cada palavra. Torne este ato seu selo de compromisso com a sua própria soberania. Esta é a lei. Não é uma teoria. Não é uma filosofia. É a mecânica da realidade. Se esta verdade ressoa no seu espírito, se você sente a vibração desta lei começando a quebrar as correntes da antiga programação, então faça um ato consciente agora. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Que este simples gesto seja sua primeira declaração de autoridade, seu primeiro ato como um herdeiro que desperta. Um sinal para o universo de que você não aceita mais a identidade de órfão. Você está pronto para reivindicar o que é seu por direito divino. Eu te digo a verdade. Cada momento que você permanece sob o feitiço da orfandade tem um custo. Um custo pago não com moedas, mas com a própria substância da sua vida. Escute com atenção o som da sua própria existência. O que você ouve? Você ouve o zumbido constante da ansiedade? Aquela corrente de baixa voltagem que percorre seu sistema nervoso, sussurrando sobre as contas que vencem, sobre o futuro incerto, sobre a possibilidade do desastre. Este som é a trilha sonora da prisão do órfão.
É o preço da descrença na sua herança. Sinta o peso nos seus ombros. Não é o peso do trabalho, é o peso do esforço inútil. A ferramenta foi entregue. A chave da sua herança agora repousa em sua língua. Mas uma chave que não é girada na fechadura não abre porta alguma. Um decreto que não é pronunciado permanece como um eco silencioso no potencial. A verdade inegável exige ser falada para se tornar a sua realidade visível. O poder não está em conhecer a palavra. O poder está em se tornar a palavra. Por isso agora, nós não vamos apenas falar. Nós vamos ativar. Nós vamos sintonizar a sua voz, a sua energia, a sua própria essência, com a frequência da lei da provisão. Este não é um exercício de repetição vazia. Esta é uma cerimônia de coroação. É o momento em que a sua alma assume o trono que sempre foi seu por direito. Prepare-se. Onde quer que você esteja, cesse toda a agitação. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, feche as portas da sua mente para o mundo exterior. Respire fundo uma vez. Sinta o ar entrando não apenas em seus pulmões, mas em seu campo energético, purificando a estática da dúvida, limpando a poeira da mentalidade de órfão. Respire uma segunda vez, e ao expirar, libere a memória da luta. Solte a identidade do suplicante. Deixe ir o peso de ter que merecer aquilo que já é seu por aliança. É a exaustão de tentar carregar o mundo sozinho, de remar contra a maré do universo, acreditando que a força dos seus braços é a única fonte da sua provisão. O herdeiro não rema contra a corrente, o herdeiro comanda a corrente para que ela o leve ao seu destino. A exaustão que você sente é o custo de esquecer quem você é. Observe a sua energia vital. Ela flui livremente ou ela vaza por 1000 pequenas fissuras de preocupação, medo e dúvida? Cada vez que você se pega ensaiando o desastre, imaginando a falta, suplicando por um milagre externo, você abre uma dessas fissuras. A sua força vital, a sua força criadora, escorre para o solo estéril da ilusão, nutrindo a erva daninha da escassez, em vez do jardim da sua abundância. Esta é a estaca mais profunda cravada em sua alma, o desperdício. O desperdício de poder divino. O desperdício de dias, de meses, de anos, vividos em uma fração do seu verdadeiro potencial. Enquanto você dorme o sono do órfão, o seu reino espera. O trono do seu domínio permanece vazio. As riquezas da sua herança acumulam poeira nos cofres do espírito, intocadas, não reclamadas. Eu te pergunto: quanto mais tempo você vai consentir com este roubo? Pois é isso que a mentalidade de órfão faz. Agora respire uma terceira vez. E nesta respiração, inspire a sua própria divindade. Reconheça a autoridade que pulsa em seu sangue, a mesma autoridade que ordena às estrelas que permaneçam em seus cursos e aos oceanos que respeitem seus limites. Essa autoridade reside em você. Ela sempre esteve aí, adormecida sob as mentiras da escassez. Agora nós a despertamos. Eu vou pronunciar o decreto. E você irá repeti-lo comigo. Não com a voz da sua mente, mas com a voz do seu espírito. A voz que o universo reconhece. A voz que os anjos obedecem. A voz que a substância anseia por servir. Diga comigo agora. Em voz alta, ou em um sussurro poderoso que ecoe em sua alma. Pela autoridade da aliança divina em mim. Sinta o peso destas palavras. Você não está pedindo permissão. Você está declarando um fato legal, uma cláusula do seu contrato cósmico. Continue. Eu decreto. Esta não é uma sugestão, é uma ordem executiva, é a palavra final, que toda a substância do universo me serve agora. Veja. Sinta. Toda energia, toda oportunidade, todo recurso, visível e invisível, se voltando em sua direção como um servo leal que ouve a voz do seu mestre. Eles não têm escolha a não ser obedecer, e nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. Ela é um ladrão silencioso que entra na sua casa à noite e rouba não os seus bens, mas a sua autoridade sobre os seus bens. Ela te convence de que a casa não é sua, de que você é apenas um inquilino vivendo de favor, sempre sob a ameaça do despejo. E assim, você vive pequeno. Você sonha pequeno.
Você pede pequeno. Você aceita as migalhas que caem da mesa do banquete que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Você olha para os outros que se banqueteiam, e os chama de sortudos, abençoados ou privilegiados, sem perceber que eles apenas ocuparam o lugar que lhes pertencia por direito. O mesmo direito que é seu. A dor que você sente não é um castigo. É um alarme. É a sua alma, a sua verdadeira identidade de herdeiro, gritando por baixo das camadas de programação. É a fome não de pão, mas de reconhecimento. É a sede não de água, mas de autoridade. A sua alma sabe que não foi criada para mendicância. Ela foi forjada para o domínio. Cada dia que você passa na súplica é um dia a menos no seu reinado. Cada oração de desespero que você eleva aos céus é uma negação do poder que já reside dentro de você. Declare isto como um rei que dissolve um decreto menor. A dificuldade financeira é uma ilusão, uma sombra. E a sua palavra é a luz que a desintegra instantaneamente. Agora vamos fazer novamente. Desta vez, com a consciência plena do que está acontecendo. Você está reescrevendo a lei da sua realidade. A antiga lei da falta e do esforço está sendo revogada. A nova lei da herança e do comando está sendo estabelecida. Repita. Sinta cada sílaba vibrando em seu peito, em sua garganta, em sua mente. Pela autoridade da aliança divina em mim, eu decreto que toda a substância do universo me serve agora, e nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. Sinta a mudança. O ar ao seu redor está diferente. A energia em seu corpo está vibrando em uma nova frequência. O feitiço da mentalidade de órfão se estilhaça. A hipnose coletiva perde o seu poder sobre você. Você não é mais aquele que espera do lado de fora do portão. Você é aquele que possui a chave e a propriedade. Uma última vez. Agora não como alguém que aprende, mas como alguém que governa. Não com esperança, mas com certeza absoluta. Esta é a sua verdade. Esta é a sua lei. Esta é a sua realidade manifesta. Comande. Diga comigo, com toda a soberania do seu ser desperto. Cada moeda que você teme perder é um tesouro de poder que você se recusa a reivindicar. A ilusão da escassez é uma sombra. E uma sombra só tem poder sobre aquele que se recusa a se virar para a luz. Ela se alimenta da sua tensão, cresce com o seu medo e se solidifica com a sua concordância. Continuar a viver nela é uma escolha. Uma escolha inconsciente, talvez herdada certamente, mas ainda assim uma escolha que você refaz a cada manhã em que acorda e veste o manto do órfão em vez da coroa do soberano. O custo é alto demais. O preço é a sua paz. O preço é a sua alegria. O preço é a expressão plena da sua divindade nesta terra. Chegou a hora de declarar que a dívida está paga. Chegou a hora de anunciar o fim deste contrato de servidão. A ilusão só tem poder porque você ainda não a renunciou publicamente. A sua voz tem poder criador. Use-a agora para quebrar este elo. Faça um decreto que SOE nos reinos visíveis e invisíveis. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Comente abaixo com autoridade e convicção. Eu renuncio à ilusão agora. Você sentiu o peso destas palavras. Você sentiu a verdade fria do custo que você paga, dia após dia, vivendo sob o feitiço da mentalidade de órfão. Pela autoridade da aliança divina em mim, eu decreto que toda a substância do universo me serve agora, e nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. Permaneça em silêncio por um momento. Sinta o que você fez. Você não apenas recitou palavras, você emitiu uma frequência que está, neste exato instante, reorganizando a matéria e a energia para se alinhar com a sua ordem. Você plantou uma semente no útero do infinito, e sua colheita é inevitável e imediata. A velha identidade, a do herdeiro adormecido, que vivia de migalhas e súplicas, foi dissolvida. O soberano desperto agora ocupa o seu lugar. Este é quem você é. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu o tremor da sua própria soberania despertar dentro de você, confirme esta ativação. O seu like não é um gesto para um vídeo. É um selo. É a sua assinatura no decreto que acabamos de emitir juntos ao universo. É a sua confirmação consciente de que a antiga lei está morta, e a nova lei do seu domínio agora reina suprema. Cele o seu poder. A palavra foi dita.
O decreto ecoa na eternidade. O que foi liberado de teus lábios como um comando soberano agora viaja pela substância invisível, reorganizando a matéria, para obedecer a tua voz. A ansiedade, a exaustão, o medo constante que corrói a sua paz. Agora eu te digo a verdade mais profunda. Essa dor não é sua. Esse fardo não foi forjado por você. Você não nasceu com este medo, você foi batizado nele. Este feitiço da mentalidade de órfão não é uma falha em seu caráter. Não é uma fraqueza em sua alma. É uma programação. Uma herança tóxica passada através da sua linhagem sussurrada de geração em geração até chegar a você. Pense. Volte no tempo. Escute as vozes bem-intencionadas que moldaram seu mundo. A voz de seu pai e de sua mãe que amavam você, mas que também eram prisioneiros do mesmo feitiço. Eles lhe ensinaram a ter medo porque eles mesmos viviam com medo. Eles lhe disseram para economizar cada centavo, não como um ato de sabedoria, mas como um ritual contra o desastre iminente que eles sempre esperavam. Eles disseram: dinheiro não dá em árvore, e com isso plantaram em sua mente a semente da escassez. Eles disseram: seja grato pelo pouco que tem, e com isso lhe ensinaram a nunca reivindicar o muito que lhe pertence por direito. Eles disseram: a vida é dura, e com isso, entregaram a você o roteiro de uma luta que nunca precisou ser sua. Este código foi reforçado pela cultura ao seu redor. A lei da provisão foi ativada. A tua cerimônia de coroação foi concluída. Não há mais retorno ao antigo estado de mendicância. Mas a mente treinada por eras na dúvida pode sussurrar. A sombra do órfão pode tentar te convencer de que este poder é uma ilusão passageira. É por isso que eu te digo a verdade agora. Este poder não é uma teoria. É uma força viva, uma corrente que já transformou desertos em jardins na vida de incontáveis almas que despertaram antes de ti. Agora, escuta. Eu te contarei a parábola da alma que se lembrou de seu trono, para que a tua fé não se ancore em esperança, mas em certeza. Havia um homem, um comerciante, cujo nome foi engolido pelo pó de suas dívidas. Ele era um bom homem, um homem de oração, mas suas orações eram as súplicas de um servo. Ele se ajoelhava à noite no silêncio de seu escritório vazio, e pedia a Deus por um milagre, por um cliente, por um alívio. Ele olhava para os livros de contas como quem olha para uma sentença de morte. Cada número em vermelho era um tijolo no muro de sua prisão. O telefone não tocava. As portas não se abriam. Ele vivia sob o feitiço da mentalidade de órfão, acreditando que a fonte da qual ele veio o havia abandonado à própria sorte. Uma sociedade construída sobre a ilusão da competição e da falta. Escolas que te treinaram para ser um empregado, não um soberano. Noticiários que vendem o medo como alimento diário. Sistemas que prosperam quando você se sente pequeno, impotente e dependente. Eles te programaram para acreditar que seu valor vem de fora, do seu saldo bancário, do seu cargo, da aprovação dos outros. Eles te ensinaram a mendigar por oportunidades, a lutar por migalhas, a celebrar a sobrevivência em vez de comandar a abundância. Até mesmo a espiritualidade foi distorcida para servir a este feitiço. Ensinaram-lhe sobre um Deus distante, um Pai severo que precisa ser aplacado com súplicas e sacrifícios. Um Deus que distribui favores a alguns e nega a outros, baseado em critérios misteriosos. Essa imagem transformou a aliança divina, sua herança de poder, em uma loteria de esperança. E você, o herdeiro legítimo de todo o reino, foi ensinado a se ajoelhar no portão como um mendigo, esperando que uma moeda de graça fosse atirada em sua direção. Eu te digo a verdade. A voz da dúvida que ecoa em sua mente não é a sua voz. É o eco fantasma de seus ancestrais. A ansiedade que aperta seu peito ao olhar suas contas não é sua. É a energia estagnada de uma crença que lhe foi imposta. Ele era um herdeiro adormecido, sonhando que era um mendigo. Sua energia era a de um suplicante. Ele pedia, e o universo, respondendo à sua vibração de falta, lhe entregava mais razões para pedir. Ele implorava por ajuda, e o universo, refletindo sua identidade de desamparo, lhe entregava mais situações que exigiam ajuda. Ele era um mestre na criação da escassez, embora acreditasse ser sua vítima. A lei é impessoal. Ela não te dá o que tu queres.
Ela te dá o que tu és. Então um dia, o silêncio se tornou tão profundo, que ele pôde ouvir uma outra voz. Não a voz do medo nem a voz da esperança desesperada, mas uma voz calma e autoritária, que emergiu do centro de seu próprio ser. A voz da verdade inegável. A voz que lhe disse: a provisão não é um favor a ser suplicado, é tua herança divina a ser reivindicada. Para de pedir como um órfão na porta do palácio. Levanta-te, entra e senta-te no teu trono. Naquele instante a hipnose se quebrou. Ele viu o feitiço pelo que era, uma mentira que ele havia aceitado como realidade. Ele entendeu que suas orações de súplica eram na verdade afirmações de sua própria impotência. Ele não precisava de um resgate externo. Ele precisava de uma revolução interna. O sentimento de não ser bom o suficiente, de não merecer, não nasceu em seu coração. Foi um veneno cuidadosamente administrado gota a gota, desde o seu primeiro dia. E por quê? Porque um herdeiro que se sabe órfão não reivindica sua herança. Um soberano que se acredita escravo não usa sua coroa. Um criador que se vê como vítima não exerce seu poder. A programação da escassez é a ferramenta mais eficaz para manter a alma adormecida, para mantê-la controlada, para impedi-la de despertar para sua verdadeira e ilimitada natureza. Mas o que é aprendido pode ser desaprendido. O que foi programado pode ser apagado. A simples consciência da origem deste feitiço é a luz que começa a dissolvê-lo. Ao ver que este fardo não é seu, você ganha o poder de soltá-lo. Você não precisa mais defendê-lo. Você não precisa mais se identificar com ele. Você pode olhar para ele como se olha para uma roupa velha que não lhe serve mais. Uma roupa que pertenceu a muitos antes de você, mas que hoje, neste exato momento, você decide tirar. Você não está quebrando uma lei divina ao desejar a abundância. Você está, pela primeira vez, começando a cumpri-la. Se você sentiu o peso desta herança ancestral sendo liberado de seus ombros, ele precisava assumir sua autoridade. Ele se levantou. Não mais curvado pelo peso da dívida, mas ereto, com a coluna alinhada à realeza de sua alma. Ele olhou para os mesmos livros de contas, mas agora não via uma sentença. Via apenas uma ilusão, uma sombra projetada por uma crença falsa. Ele respirou fundo não para buscar coragem, mas para sentir o poder que sempre esteve ali. E então, ele falou. Não para as paredes, não para o teto, mas para a própria substância da realidade. Sua voz não tremeu, não havia dúvida nem esperança, havia apenas comando. Ele disse as palavras que tu disseste. Ele pronunciou o decreto. Pela autoridade da aliança divina em mim, eu decreto que toda a substância do universo me serve agora, e nenhuma dificuldade financeira resiste ao poder da minha palavra. Ele não disse isso uma vez, como um experimento. Ele o declarou como lei. Ele sentiu o poder vibrar em seu peito, em suas mãos, em cada célula de seu corpo. Ele sentiu a mudança. Não uma mudança no mundo exterior, ainda não. Uma mudança em si mesmo. O órfão morreu naquela sala. O soberano nasceu. E então a lei respondeu. Na manhã seguinte o telefone tocou. Era um antigo cliente, pagando uma dívida que o homem já havia dado como perdida. Se a luz da consciência revelou a origem da sombra em sua vida, celebre esta liberdade recém-descoberta. Declare ao universo que você não é mais o guardião da limitação de sua linhagem. Que o seu like seja o selo desta declaração, o som da corrente se partindo para sempre. Você agora conhece a origem da programação. Você viu a face do feitiço que te manteve acorrentado. A verdade te foi revelada. A mentalidade de órfão não é sua. É um parasita, uma herança tóxica que se alimentou da sua luz por gerações. Mas eu te digo a verdade, o conhecimento por si só não te liberta, ele apenas te entrega a chave. A liberdade exige que você se levante, coloque a chave na fechadura e gire. A liberdade exige ação. O feitiço do órfão vive na sua língua. Ele se perpetua através das palavras que você pronuncia sem pensar. Cada vez que você diz o dinheiro não dá, você rega a semente da escassez. Cada vez que você suspira, não sei se vou conseguir pagar, você fortalece as correntes da dúvida. Cada vez que você lamenta, a vida é uma luta, você reconstrói as paredes da sua própria prisão.
Estas não são frases inofensivas. São encantamentos de autossabotagem. São orações invertidas enviadas ao universo para manifestar mais daquilo que você teme. Horas depois, uma proposta de negócio que estava estagnada há meses foi subitamente aprovada. Uma ideia, uma solução criativa para um problema antigo, surgiu em sua mente com uma clareza ofuscante. Não foi uma avalanche de ouro. Foi algo mais profundo. Foi a demonstração de que o universo havia começado a se reorganizar em torno de sua nova palavra de comando. As portas começaram a se abrir não por sorte, mas por decreto. A provisão começou a fluir, não como uma esmola, mas como um tributo devido a um rei que finalmente assumiu seu trono. Esta não é a história de um homem, é a história de um princípio. É o teu projeto. É a prova viva de que a lei que tu ativaste agora mesmo é real, é funcional e está esperando para te servir. Tu és o próximo testemunho. Tua vida é a próxima prova, para te tornares a próxima história de sucesso, e continuares nesta correnteza de poder e manifestação. Há um ato que deves realizar. Este ato sela a tua entrada nesta linhagem de soberanos despertos. Inscreve-te agora neste canal. Fazer isso não é apenas clicar em um botão. É declarar ao universo que tu escolheste o caminho do domínio. Que tu te recusas a perder o próximo comando, a próxima chave que te será entregue. A programação do órfão te ensinou a usar o poder da sua palavra contra você mesmo. Mas este tempo acabou. Agora, a partir deste momento você se torna o guardião da sua própria boca. Você assume o posto de sentinela sobre cada sílaba que escapa dos seus lábios. A lei da substituição é a sua arma. É simples, é direta e é implacável. Você não lutará contra os pensamentos antigos. Você não debaterá com a voz da dúvida. Você simplesmente a substituirá. Você a sufocará com a autoridade da sua nova identidade. Onde antes a sua língua pronunciava a dúvida, agora ela se torna a espada que corta a ilusão. Quando o eco do órfão sussurrar em sua mente, eu não tenho o suficiente, você não dará ouvidos. Você o interromperá em voz alta, com calma e com poder, e declarará: eu sou o ponto de distribuição da abundância infinita da fonte. Tudo o que eu preciso já está em mim, e flui através de mim agora. Quando a antiga programação tentar te fazer dizer: isto é muito caro para mim, você irá silenciá-la imediatamente. Você irá respirar fundo e decretar com autoridade: toda a substância do universo me pertence por direito de herança. O preço é irrelevante para minha provisão ilimitada. Quando a circunstância gritar: não há saída, é impossível, você não se curvará. Junta-te à confraria dos herdeiros que governam sua realidade pela palavra. Inscreve-te agora e não percas o selo final desta aliança. A metamorfose está completa. A palavra que liberta foi pronunciada, e a verdade da tua herança agora pulsa em cada célula do teu ser. O véu da ilusão, o feitiço da mentalidade de órfão foi rasgado. O que antes era uma súplica fraca, agora é um decreto que ressoa com o poder da criação. Tu não és mais aquele que espera do lado de fora do portão, implorando por migalhas. Tu és o herdeiro que agora possui a chave, o soberano que caminha livremente pelos salões do seu próprio reino. A mudança que sentes não é uma emoção passageira. É uma alteração fundamental na tua substância. É a lei divina se realinhando à tua nova frequência. Mas uma verdade revelada deve ser selada. Uma nova identidade deve ser ancorada no mundo da forma, para que não se dissipe como a névoa da manhã. Um pensamento pode mudar a mente, mas um ato consciente muda a realidade. A lei exige um testemunho. O universo aguarda a tua assinatura no novo contrato da tua existência. O que foi decidido no teu mundo interior agora deve ser declarado no mundo exterior, não como um pedido de aprovação, mas como uma notificação de tomada de poder. Você se erguerá e comandará a realidade afirmando: eu sirvo a uma lei superior à aparência. Pela minha palavra o impossível se curva e o caminho se abre. Você não dirá mais: espero que dê certo. Você declarará: eu decreto que já deu certo. Você não dirá mais: preciso de um milagre. Você afirmará: eu sou o milagre em manifestação. Você não dirá mais: estou preocupado com as contas. Você estabelecerá: toda obrigação financeira está dissolvida agora pela lei da provisão divina.
Entenda a profundidade disto. Não é um jogo de pensamento positivo. É uma recalibração fundamental da sua frequência vibracional. A sua palavra não descreve o mundo. Ela o funda. O universo não responde à sua necessidade. Ele responde à sua autoridade. O órfão suplica por migalhas. O soberano comanda a substância. Cada vez que você pratica a substituição, você arranca uma raiz do antigo feitiço. Cada vez que você escolhe a palavra de poder em vez da palavra de medo, você reescreve o código da sua alma. Você está literalmente ensinando cada célula do seu corpo a vibrar na frequência da realeza, da herança, do domínio. Esta prática não é opcional. É o seu trabalho sagrado. É a sua responsabilidade como herdeiro desperto. Enterre as palavras mortas do seu passado. Renuncie ao dialeto da escassez. Este é o momento do selo. O instante em que a tua transformação deixa de ser uma experiência privada e se torna uma força ativa no mundo. O antigo eu, o herdeiro adormecido, ouviria estas palavras e seguiria em frente, passivamente, esperando que a mágica acontecesse por si só. Ele consumiria a informação e aguardaria, com medo de declará-la, com medo de se comprometer com o próprio poder. O órfão teme a responsabilidade do seu próprio domínio, mas tu não és mais ele. O soberano desperto compreende que a palavra falada inicia a criação, mas a palavra escrita e declarada publicamente é o selo real que a torna irrevogável. É o teu carimbo de autoridade sobre o documento da tua nova vida. Portanto, eu te guio agora ao teu primeiro ato como soberano. O espaço abaixo deste vídeo não é um mero campo de comentários. Enxergue-o pelo que ele é. Um altar de declaração. Um livro de registros, onde os herdeiros despertos selam seu pacto com a lei da abundância. Cada palavra escrita ali é um martelo que crava a nova verdade no tecido da realidade. Cada frase é um decreto que envia uma ordem de comando para toda a substância visível e invisível. Deixar a tua marca ali não é para mim, nem para os outros. Adote a linguagem do reino como sua única língua. Este canal não é um entretenimento. É um campo de treinamento para soberanos. É um ginásio para o exercício da sua autoridade divina. Comprometer-se com esta jornada é comprometer-se com a sua própria divindade. Para selar este compromisso e garantir que você não perca um único passo desta reprogramação contínua, inscreva-se agora. A sua inscrição não é um clique. É um ato de alinhamento. É a sua declaração ao universo de que você escolheu, de uma vez por todas, falar a língua do poder. Junte-se a esta legião de herdeiros que estão reivindicando seu domínio. Você aprendeu a vigiar a sua palavra. Você aprendeu a reconhecer a voz do órfão que sussurra mentiras de limitação dentro de você. Você sentiu o poder da lei da substituição, a disciplina sagrada de arrancar a erva daninha da dúvida no momento em que ela brota, e plantar em seu lugar a semente da autoridade. Mas vigiar e substituir são atos de defesa, são a guarda do templo. Agora chegou o momento de ir à ofensiva. Chegou o momento de mover do silêncio vigilante para o comando criador. Chegou a hora de lhe entregar a ferramenta central, a chave mestra que não apenas tranca a porta para a escassez, mas abre o portal para a sua herança de abundância ilimitada. É para ti. É o teu ato de queimar a ponte para o passado de escassez. É a tua coroação pública. Agora cumpre o rito. Desce a este campo de declaração e sela o teu compromisso. Não escrevas como quem pede, mas como quem legisla. Não comentes como quem opina, mas como quem comanda. Usa as tuas próprias mãos para forjar o selo final da tua liberdade financeira e espiritual. Deixa o teu decreto, para que o universo inteiro leia e obedeça. Escreve estas palavras com a autoridade que agora é tua por direito divino. Digita com a certeza de um rei assinando uma lei que mudará o destino da sua nação. Comente agora. Eu sou o herdeiro do reino. Minha palavra é a lei que dissolve toda a escassez. A provisão me obedece. Está feito. Ao fazê-lo, sente o poder deste ato. Sente a energia se consolidando ao teu redor. Este não é um simples comentário. É o teu juramento. É o selo final no pacto. A partir deste momento, a tua antiga identidade de órfão está oficialmente encerrada. O universo recebeu a tua notificação.
A lei te ouviu. E agora ela começa a se mover, a se reorganizar, a se curvar em obediência ao comando do seu novo mestre. Pois a verdade é esta. Dentro do grande arsenal das Escrituras, existem códigos de poder. Não são meras palavras para consolo. São frequências vibracionais, fórmulas de ativação que, quando pronunciadas com entendimento e autoridade, dobram a realidade à sua vontade. O Salmo 91 é um desses arsenais. O herdeiro adormecido o lê como um poema de proteção, uma canção de ninar para acalmar o medo. O soberano desperto o reconhece pelo que ele é. Um tratado de domínio. Um documento legal que estabelece seus direitos e sua invulnerabilidade como embaixador da fonte. E dentro deste tratado há um princípio que foi velado e escondido à vista de todos. Não em uma palavra específica, mas na própria essência de seu poder. É o espírito contido no versículo 13 que diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ouça com a sua alma. O que é o leão que ruge senão a aparência ameaçadora da dívida? O que é a serpente que se esgueira, senão a dúvida venenosa que paralisa sua ação? O salmista não disse ore para que o leão vá embora. Ele não disse suplique para que a serpente não te pique. Ele emitiu um comando. Ele declarou uma autoridade inerente. Pisarás. Calcarás. É um ato de domínio, não de esperança.